Então vamos lá, coisas importantes. No Código Penal não existe crimes datados por costumes. Não existe crime datados por medida provisória, não existe crimes datados e tipificados por portaria. Para ser crime, você vai ver daqui a pouco no artigo 1º que obrigatoriamente, e isso obrigatoriamente, eu tenho que ter preceito primário e preceito secundário e tem que vir uma lei ordinária. Evandro, o que é uma lei ordinária? É aquela lei que passa pela Câmara, pelo Congresso, e aí vai para a mão do Presidente da República, Câmara, Senado, né, que é o Congresso, vai para a mão do Presidente da República, o Presidente da República promulga, sanciona, promulga, e a lei começa a funcionar depois do vacatio legis, que é o prazo de validade dela. Então a gente já sabe que todo crime, ele obrigatoriamente tem que estar tipificado, tem que estar escrito. Evandro, ele vai estar escrito aonde? Ou ele vai estar escrito na parte especial do Código Penal, ou ele vai estar escrito em legislação especial. Seja um ou seja outro, tem que estar escrito lá e tem que ter a conduta e tem que ter o crime. Olha que interessante. Todo crime, além de estar escrito, além de ter a conduta humana e além de ter a pena, obrigatoriamente ele tem que ter esses 3 requisitos aqui, né? Ó, tem que ser uma conduta humana, voluntária e consciente. Vamos uma por uma, mas lembra que eu já vou pegando aí em cima de questões potenciais de concurso. Conduta humana. Lembra que a conduta humana em si é de agressão. Só quem é humano consegue agredir. Animais irracionais atacam. O ataque é só feito por qualquer ser que não seja, logicamente, constituído na ideia de conduta humana. Então não pode cometer crime isoladamente. Ah, Evandro, explica isso aí. Tá, beleza. A conduta humana pode estar ligado a uma conduta irracional. Aí quem deu o estopim foi a conduta humana e o crime vai existir. Mas vamos nos exemplos? Vamos lá. Você foi no Beto Carreiro Word, tem o faísca falso. Alô você! É isso mesmo, o faísca é falso. Por que o faísca é falso? Porque o faísca morreu logo depois que o Beto Carreiro morreu. Aí pegaram um outro cavalo muito parecido, botaram o nome de faísca, só que o nome dele no documento é faísca falso, só que ele você não sabe. Aí você vai no Beto Carreiro, tá o faiscão lá. Todo mundo acha que é o faísca do Beto Carreiro, né? Só se o cavalo pode viver 300 anos, porque o Beto Carreiro já morreu, já tem um tempão. Beleza. E aí o pessoal passa lá e tá uma placa lá, não alisar a porra da bunda do cavalo. Lógico que não é desse jeito que tá a placa, né? A placa tá de um jeito, não do tio Evandro, mas de outro jeito. Tá lá, ai, não alisar o animal. Beleza. Aquele faísca é maluco. Se você chegar lá e der uma alisada na bunda dele, ele vai te dar um coice. O que acontece se o cavalo te der um coice e quebrar os seus dentes e causar uma fratura exposta em você? Nada, porque a culpa foi das estrelas. Ninguém mandou você alisar a porra do cavalo, o cavalo te atacou porque é um animal irracional, não tem crime. Agora, o que acontece se o tratador fez um curso comigo e com o meu câmera Jason? E aí, o tratador tá lá segurando a cabeça do cavalo e tá a porra do retardado lá puxando o rabo do faísca, falso. Se ele fez curso com a gente, eu vou olhar pro cavalo, que o tratador vai olhar pro cavalo e vai falar, cara, filha da puta puxando o rabo do cavalo. Já sei, ele vai ter uma conduta humana, o tratador, ele vai dar um tapa na cara do cavalo, porque ele já sabe a reação. Ele deu um tapa na cara do cavalo, o cavalo, coice no otário. Beleza, pergunta, fratura exposta, quebrou a cara do cara. A pergunta é, foi ataque ou foi agressão? Nesse caso, houve um induzimento humano em cima do ser irracional que virou uma agressão e o crime é da conduta humana que deu o estopim disso. Aí o cara responde pelo crime. Mesma coisa na diferença entre, você vai ver lá na frente, estado de necessidade e legítima defesa. Para ser legítima defesa, obrigatoriamente tem que ter uma agressão, uma conduta humana. No estado de necessidade não pode, não precisa. Pode ser, inclusive, um ataque irracional. Ah, Evandro, eu não estudei lá na frente. Não tem problema. Esqueceu que eu sou a última flor do Oriente? Eu consigo te explicar mesmo não chegando lá ainda. Imagina o seguinte, legítima defesa. O cara tá com o cachorro lá, segurando lá um pitbull grandão. Pitbull é o caralho, né? Tem que ser igual ao meu. Meu irmão tem um poodle, que é um inferno, meu poodle. Meu poodle, ele é musculoso, ele é invertido pra frente, assim, um poodle. E, cara, o poodle, ele é desse tamanho assim, o poodle pesa 91 quilos, cara, o poodle. Assim, a mandíbula do poodle é pior do que o tigre aqui de Cascavel. Meu poodle é foda, irmão. Meu poodle, ele pula... Ó, eu tenho 1,88,5. O meu poodle, ele pula quase 2 metros de altura. É bonito de ver o poodle. Se eu raspar ele, é puro músculo. Beleza. Você imagina se eu pego o poodle e falo assim... Pega Pepé, é que é o apelido do meu cachorro, né, cara? Pega lá! E o cachorro vai na direção do cara. O cara, para não ter o braço dilacerado pelo poodle do Evandro, ele saca
uma Glock G19 Desert X, que compra na Austrália, e dá um tiro no cachorro. Beleza, matou o cachorro. Pergunta, legítima defesa ou estado de necessidade? Nesse caso, é legítima defesa. O cara usou moderadamente para conter injusta agressão atual iminente a direito meu de outro. E por quê? Porque você teve uma conduta humana em decolar o animal irracional na sua direção. Você usou o animal como arma. Agora, o que acontece se o totó enlouquecer e o totó disparar? O que é isso, Evandro? Você está passando lá no Rio de Janeiro, lá na Terra Prometida, o melhor lugar no mundo para se morar, Belfor Roxo. Você tá passando lá, né, cara, aquelas casas, uma pintada de azul, outra pintada de roxo. Aí o cara faz um puxadinho, a casa fica torta assim, né? Embaixo mora a mãe, do lado mora a irmã, aqui mora o tio. Aí eles entortam a casa, acertam a casa, mora o cunhado. Aí vem pra cá porque o cara que mora aqui embaixo tem uma outra mulher, acabou levando as duas mulheres, a outra tem que morar no quinta, dá tudo torto. Beleza. Casas modelo Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Tudo sacanagem, eu amo vocês da Baixada, tá? É só uma piada escrota que faz parte do show. Imagina se você tá passando ali e aí tem aqueles cachorro feio pra caralho, um misto de pitbull com vira-lata. E os cachorros têm um emocional ruim. Aí você tá passando pela rua, o cachorro pula na sua frente. E ele vem e vai te dar uma bocada na perna, mas ninguém induziu o cachorro a vir. Ele veio por conta de problemas emocionais da própria raça. Você, pra se defender, é policial, pega a sua arma e dá um tiro na cabeça do cachorro. E aí? Estado de necessidade ou legítima defesa? Houve induzimento, instigação ou alguma movimentação humana na direção consciente do cachorro te atacar? Não houve, o cachorro fez por ele. Vai ser estado de necessidade. Quem usa para salvar de perigo atual, que não provocou por sua própria vontade, nem podia de outro modo evitar, sacrifica um direito próprio à lei. Está no artigo 24 do Código Penal. Houve agressão humana, legítima defesa, não houve estado de necessidade. Conduta voluntária. A conduta não pode ser forçada. Existe um filme chamado Coração de Ferro, que quem fez foi o Brad Pitt. É o seguinte, ele é um sargento do tanque de guerra e ele tem um soldado que o soldado não quer matar ninguém. E aí, simplesmente, ele pega o soldado, bota uma arma à força na mão do soldado para dar uma lição que o soldado está na guerra. O soldado está fazendo a maior força para não apertar o gatilho e o sargento é muito mais forte, pega a mão do cara, aponta na direção do alemão e aperta o gatilho em cima da mão do soldado. O soldado foi o que cometeu a ação, porque ele apertou o gatilho, mas ele não queria. Foi feito de forma involuntária. Não vai ter crime nunca para a pessoa que está involuntariamente praticando a ação. Então, nesse caso, é uma coação física irresistível. A gente vai estudar quando a gente estiver excluindo o fato típico na árvore do crime. Outra conduta involuntária que você pode ter, por exemplo, é a epilepsia, são os epiléticos. Evandro, o que acontece se eu estou com uma faca na mão e me dá um ataque de epilepsia e eu esfaqueio alguém sem querer na mesa do café e eu nem sabia que eu era epilético e o cara morre? Vai ter homicídio pela minha parte? Não, porque a conduta foi uma conduta humana, mas não foi o quê? Voluntária. Foi um ato reflexo corporal, nesse caso criado por um problema biológico, fisiológico que a pessoa tinha. Consciente, cara, é o caso do sonambulismo. Você imagina, você está dormindo lá e aí você não sabe o que aconteceu e você é acometido cientificamente, tá? Alô você, cientificamente, do sonambulismo. E aí naquele dia você descobre que quem foi dormir na sua casa é isso mesmo, é tua prima que você não sabia que era tua prima, era do Pânico na TV. E o que acontece? De repente, você acorda às 3 da manhã, apavorado, suando, com seu pau na boca da menina. E aí? É isso mesmo, você vai olhar pra ela e vai falar, ó, desculpa, eu sou sonâmbulo. Aí tem crime de estupro? Lógico que não, se você provar que tem sonambulismo, né? Ai, Evandro, dá pra dar outro exemplo? Dou. Imagina que você às 4 da manhã acorda, olha pra frente, tá aquele bundão e tá o seu pintinho lá na casinha número 2 da menina e a menina amarrada gritando. E aí, tem estupro? Não, porque você estava sonâmbulo. O difícil é você chegar pro juiz e falar, ai, seu juiz, olha, eu dormi, eu apaguei, eu tenho um problema de sonambulismo. Eu juro pro senhor que eu não queria fazer sexo anal forçado com a menina do Pânico na TV. Ó, o senhor acredita que eu acordei, estava com meu membro masculino ereto, todo enterrado naquele rabo maravilhoso e eu não queria? Foi algo divino. Alô você, se for o Sérgio Moro até aceita, né, cara, que o cara é bom. Agora, tentar explicar isso é foda. Ah, Evandro, mas como é que eu me defendo? Fala que assistiu minha aula, mostra o vídeo, vamos lá. E a conduta, obrigatoriamente, tem que ser ou dolosa ou culposa. Porra, cara, dolosa, ou você quis, ou você assumiu o risco da responsabilidade do resultado.
Querer é ter o alvo direto. Lógico que a gente não vai entrar no dolo agora, mas você sabe que todo crime tem que ter o dolo ou culpa. Tá, dá um exemplo de dolo quis. Cara, é alvo certo determinado. Quando você está no dolo direto, que é o quis, você tem o autor e quem você quer atingir. Saca a arma, aponta na direção dele, deu um tiro, acabou. Beleza. Autor mais vítima certa. Então você tem o dolo direto, que é o quis. Dolo indireto, você assume a responsabilidade do risco do resultado. Basicamente é o foda-se. Já ligou o foda-se alguma vez na sua vida? Foda-se é assim, você sabe que está fazendo alguma coisa errada, mas você não está nem aí. Foda-se. Você pegar, pegou. Então você está pegando, sua arma está dando um tiro lá na direção de uma mata e você não está nem aí. Você até sabe que tem uma vila de casa atrás da mata, mas você está pouco se fudendo, se pegar, pegou. Na verdade, você não quer cometer o crime, mas se pegar, você aceita o risco da responsabilidade do resultado. Vai ser chamado dolo indireto. A gente vai trabalhar isso aqui, pode ficar bem tranquilo quando a gente estiver trabalhando no artigo 18.1. A gente trabalha o dolo. 2 é a culpa, quando você é imperito, imprudente ou negligente. E você tem a previsibilidade objetiva e trata de ato voluntário do agente. Tem alguns macetinhos que a gente for trabalhar de culpa. Primeiro, você não quer cometer, mas há a previsão de que você podia fazer aquela merda. É a mesma coisa quando você olha o pneu do teu carro, completamente careca. Você sabe que pneus carecas fazem o carro rodar e ainda por cima está chovendo. Há previsibilidade dentro da cabeça de qualquer pessoa normal de que você entrar num carro com pneu careca, chovendo, pode ser que você não tenha habilidade suficiente para segurar o carro na pista, na curva, o carro pode rodar e atropelar alguém, matar alguém. E aí? Você não quis, não assumiu o risco da responsabilidade de resultado, mas você está sendo negligente, ou seja, relaxado. Se o crime acontecer, você vai responder na modalidade culposa. Mas o macete é que todo crime do Código Penal é doloso. Para ser culposo tem que existir a chamada previsão legal. Ou seja, tem que ter a previsibilidade no artigo. Evandro, como é que eu sei que tem? Pelo amor de Deus, artigo 121. Artigo 121, caput, matar alguém, homicídio simples. Parágrafo 1º, privilegiado, diminuição de pena. Parágrafo 2º, qualificado, muda a pena de 6 a 20 para 12 a 30. Parágrafo 3º, está escrito lá, crime culposo. Então tem que estar escrito no próprio artigo que o crime é culposo, senão não existe, tá? Por exemplo, perguntar, existe crime culposo nos crimes contra a fé pública, aquele que trata de moeda falsa, falsidade formal, falsidade material, falsidade pessoal? Não existe, porque no capítulo inteiro, simplesmente não existe nenhum tipo de previsibilidade legal nessa situação. Depois disso tudo, a gente vai estudar também a classificação de crime. Aí é muito legal, né, cara? A gente vai estudar o que é crime formal, crime material, crime de consumação antecipada ou efeitos cortados, que na verdade é sinônimo de crime formal, crimes de atentado e várias outras classificações que eu botei no seu materialzinho aí, que depois a gente vai trabalhar uma a uma, tá? Você pode ficar bem tranquilo. Aí vem aquela pergunta aos doutores. Alô você, todo crime gera resultado? Aí se você pega o cara da faculdade, o cara fala assim, não, nem todo crime gera resultado, porque nem todo crime existe resultado naturalístico, que são os chamados crimes materiais, que são os crimes em sua maioria esmagadora, onde o Código Penal veio em sua essência endógena tratando sobre isso. Vai chupar um canavial de rola, para de falar difícil, porra. E tá errado, todo crime gera resultado, lógico. Ou o crime gera resultado na modalidade lesão, que houve o resultado naturalístico, ou seja, mudou o mundo físico, acertou o bem jurídico tutelado. O que é resultado naturalístico? Pô, pelo amor de Deus, bem jurídico tutelado. Dá 3, Evandro, bem jurídico tutelado. Bem jurídico tutelado à vida, integridade física e, por exemplo, ao patrimônio. Você vai ter essas 3 bens jurídicos tutelados. Pô, legal, Evandro, o que acontece se eu sacar minha arma e dar um tiro nele? Acertei ele, sangrou? Bem jurídico tutelado afetado, resultado naturalístico, houve lesão. Evandro, eu tenho uma moto, o cara meteu a arma na minha cara e levou a moto embora. Houve prejuízo ao bem jurídico tutelado, patrimônio? Houve lesão, levou o seu patrimônio embora. E pode acontecer também a ameaça ao bem jurídico, que aí você, na verdade, não vai ter um resultado naturalístico, você vai ter um resultado jurídico somente. O que acontece, por exemplo, se o cara tem 10 munições na pistola e ele é vesgo? Assim, olha aqui meu olho. É isso mesmo, imagina o cara tentar atirar em você vesgo. É só você ficar parado, idiota, porque o cara vai dar tiro aqui, 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 aqui e vai errar você porque tá parado no meio. É igual o goleiro. O goleiro a cada 20 pênaltis, se o maldito ficar só parado uma hora, é só ele levantar a mão ou o pé aqui que ele pega o pênalti. Estatisticamente é mais fácil ele ficar parado que ficar pulando. Para sair
bonito na foto, ele fica pulando, né? Porque uma hora o cara acaba batendo por erro ou consciência no meio. É a mesma coisa do vesgo tentando dar tiro. O cara deu 10 tiros, errou os 10. Vai haver a chamada tentativa incruenta, ou seja, tentou, mas não acertou o bem jurídico tutelado. Não houve lesão, mas houve ameaça ao bem jurídico tutelado. Vai ter crime do mesmo jeito. Por isso, por ter a lesão, é que foi criados os crimes tentados. Não obstante o fato, às vezes, aqui, mesmo gerando lesão, também vai ter crime tentado, que a gente vai trabalhar o artigo 14.2, que é no caso de o cara ser atingido, mas, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se completar. Então, Evandro, por que você deu esse croquis aqui? Cara, esse croquis aqui a gente já tem aqui grande parte das resoluções de questões de concurso público. E a gente tratou uma coisinha extra aí no seu material. Mas, no mais, essa daqui é a introdução. Depois disso, a gente vai pegar o artigo 1º e vai seguir. Muito bem, obrigado. Evandro, o que eu devo fazer? Material em PDF acompanha, faz a revisão. Isso aqui tem que estar no seu caderno. Tenha caderno para poder anotar. Lógico que mais para frente a gente vai fazer bastante questão, mas a gente vai seguindo aí. E para quem me conhece, alô você!